Isso, agora vamos lá, né? Então, nós vamos começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre vozes do verbo, tá? Então, a gente vai pegar um link do que eu comentei na semana passada, os últimos dois slides que eu até encaminhei para vocês no grupo e tudo, né? E a gente vai comentar aqui, ó, para pegar um link com essa questão do que são as vozes do verbo. Só passar, porque tem hora que meu computador ele não quer passar o slide, tem hora que ele fica lento, né? Agora acho que foi. Então, aqui, ó, semana passada, eu dei uma aula com vocês, se vocês lembrarem, era complemento verbal e complemento nominal, tá? A gente falou basicamente disso. Complemento verbal é aquele objeto direto, objeto indireto. O complemento nominal é aquele que também usa preposição, mas que está relacionado a um substantivo, né? Completa um nome, né? Não completa um verbo, né? Por isso, complemento nominal. E aí, ao final da aula, a gente falou muito brevemente sobre o adjunto adnominal. Porque se existe o complemento nominal, existe também o adjunto adnominal, que também está relacionado com o substantivo ou com o nome. A gente fala nome, mas a gente está se referindo a substantivo, né? Então, o que a gente pode dizer sobre o adjunto? E por que eu vou falar aqui um pouquinho disso para a gente fazer um link com a aula de vozes do verbo. Então, vamos entender aqui, ó. Então, o adjunto, ele é um termo acessório da oração. Se ele é um acessório, ele não é obrigatório. Vocês concordam? Não vai aparecer obrigatoriamente na oração. São algumas palavras, algumas que têm a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Isso pode ser feito, olha só, quais palavras podem ser adjuntos, né? Adnominais. Pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, ou outros elementos que tenham função adjetiva. Então, a função adjetiva é assim, é que dá uma característica, é que determina o substantivo de que está sendo falado, tá? Então, para a gente entender melhor, a gente sempre coloca um exemplo. Aqui do exemplo já pula para cá, tá? As melhores receitas. Gente, só confirma, eu botei para gravar, ele tá aparecendo para vocês como gravando? Que aqui para mim não Tá, sim, tá, né? professora. Ah, tá. Então, eu que escondeu aqui no meu. Tá, obrigada. Então, olha lá, as melhores receitas, isso aqui é o exemplo, né? Essa oração. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Sujeito. Lembra que a gente a gente está analisando sintaticamente. Então, vamos lá. Sujeito. As melhores receitas. Por quê? Porque eu vou perguntar aqui para esse verbo. O que foram deixadas pelos nossos avós? Então, eu tenho as melhores receitas. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante, que é a palavra receitas. Mas e essas outras aqui, ó, o as e o melhores, né? Se aqui é o núcleo do sujeito, o que elas vão ser? O as e os melhores, ó. Aí aqui embaixo a gente vê o as, que é um artigo, né, definido, feminino, né, no plural, certo? E o melhores é um adjetivo aqui. Então, eles são o quê? Esses é que são adjuntos adnominais do substantivo receita. Então, é o que eu estou falando sobre o substantivo receita. Tá? A palavra receita é o meu substantivo e não é qualquer receita, né? As melhores receitas. Então, eu estou caracterizando essa receita. Esses são adjuntos adnominais, essas palavras que caracterizam a palavra receita, que também é o núcleo do sujeito, tá? Que é a palavra mais importante. Se eu tirar o núcleo do sujeito, eu não consigo entender. As melhores foram deixadas pelos nossos avós. Não dá para saber as melhores o quê, né? Então, receitas é o núcleo, é a palavra principal para que eu possa entender. O que a gente nota no predicado aqui, ó? Tudo que não é sujeito, vamos considerar predicado, certo? Então, olha lá, as melhores receitas.
foram deixadas pelos nossos avós. Então, foram deixados pelos nossos avós é o predicado. O que que eu percebo aqui? Que essa voz, ela está um pouquinho diferente, tá? A voz do verbo. O que que eu estou querendo dizer? O verbo, olha aqui, foram deixadas. Eu tenho o verbo ser e tenho o verbo deixar, né? Tem aquela locução verbal que a gente fala, né? Quando tem mais de um verbo aí. Foram deixadas. E o que que ela está formando aqui, ó? Uma voz passiva, tá? Isso é voz do verbo. Isso aqui a gente vai entender o que que é voz passiva. Tanto é que nesse mesmo predicado, quando eu falo assim, ó, pelos nossos avós, a gente vai chamar isso de agente da passiva. Então, a gente precisa entender a estrutura dessa oração. Porque eu posso ter uma voz ativa, posso ter uma voz passiva e ainda posso ter uma voz reflexiva. Esse exemplo que a gente está vendo sobre os adjuntos adnominais é referente a uma voz passiva, porque foram as melhores receitas que foram deixadas pelos nossos avós. Esse pelo nosso avó, a voz é a parte do predicado, que é o agente da passiva, quer dizer, é quem está agindo, né? Quem está fazendo o ato. Você concorda? Quem está fazendo a ação do verbo, né? Ó, né? Certo, gente? Então, isso aqui, olha lá. O núcleo da agente da passiva, nesse caso, é a palavra voz. Porque se eu tirar a voz, eu não consigo entender. Os núcleos sempre posso fazer esse teste. Se eu tirar a palavra, não dá para entender. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos. Nossos o quê, né? Tá? Por isso que é a palavra mais importante. O avós, os outros eu posso tirar, tá? Os nossos eu posso tirar, por exemplo, né? Foram deixadas pelos avós, tá? Bom, os, então, artigo da contração por mais os. O que que acontece aqui, ó? Esse pelos, tá vendo? Essa palavra pelos, eu vou ter uma preposição de por mais o, tá? Forma pelos. Então, eu tenho esse pelos aqui também adjunta de nominal. De quem? De qual palavra? Da palavra avós. Tá? Ah, então tem adjunta de nominal lá no sujeito? Tem. As e melhores. Tem adjunta de nominal no predicado? Tem também. Pelos e nossos. Tá? Então, isso aqui, o nossos, a gente chama de pronome adjetivo. Os e nossos referem-se aos avós. Certo? Então, essas palavras referindo-se à avós aqui também vamos considerar como adjunto adnominal e fazem parte do predicado. E fazem parte também do agente da passiva, né? Que eu coloquei aqui, ó, agente da passiva, pelos nossos avós. Faz parte também, né? Então, eu consigo fazer várias análises aí desses termos da oração, né? Então, como vemos, um único substantivo, ele pode ser caracterizado ou determinado por vários adjuntos adnominais. Eu posso usar artigo, eu posso usar adjetivo, né? Pronome adjetivo, que é aqui no caso do nossos, né? E aí, eu tenho vários adjuntos adnominais, certo? Pode ser, eu posso usar quantos forem necessários ali, tá? Bom, então, aproveitando esse exemplo da voz passiva, vamos entender aqui melhor agora. Vamos entrar nas vozes verbais ou vozes do verbo. Vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação, tá? Porque aí eu tenho que localizar o meu sujeito, ver o sujeito se ele está praticando ou se ele está recebendo a ação. E aí, para poder definir que tipo de voz do verbo que eu vou ter ali. Então, elas podem ser de 3 tipos, tá? Que nós vamos caracterizar com exemplos também, olha lá. Tem a voz ativa, a voz passiva e tem a reflexiva. Vamos ver aqui os exemplos, ó. Na voz ativa, o sujeito é o agente da oração. Exemplo, vi a professora, tá? Então, quem é o sujeito aqui, ó? Vi.
Que sujeito que é esse, hein, gente? Quem que sabe? Pode falar aí, se alguém lembrar. Quem que viu a professora? Eu. Eu. É o eu. Mas não está aparecendo, né? O eu vi a professora. Então, nós temos que tipo de sujeito aqui? Sujeito oculto. Oculto, certo? Agora, será que o eu é que está fazendo a ação do verbo? Eu que vi a professora? É o caso. É o eu que está fazendo a ação de ver. Então, o sujeito, mesmo ele estando oculto, ele é o agente da ação. Ele que está agindo, ele é agente, ele está agindo, ele está realizando a ação. Tá. E se fosse na voz passiva? Olha como que vai mudar aqui, ó. O sujeito, ele não vai ser o agente, ele vai sofrer a ação, tá? Então, o exemplo aqui, ó, a professora foi vista. Então, quem é que foi vista? A professora. A A, professora. a professora. Que tipo de sujeito é esse, gente? E aí? Sujeito simples, né? A professora, olha lá, tá? Só que o que que a gente percebe aqui, ó? A professora foi vista, é o sujeito tá sofrendo a ação. Não foi ela que viu, né? Foi a professora que viu? Não. Ela foi vista, entendeu? Então, quando eu falo foi vista, eu estou usando o verbo ser, eu estou usando o verbo ver, né? Mas esse verbo ver está num tempo verbal que a gente chama de particípio, tá vendo? Então, a professora ela não está fazendo a ação, ela não é agente, ela está sofrendo a ação. Tá? A gente tem que identificar isso na hora que a gente olhar para o verbo. Será que o sujeito faz a ação ou ele recebe a ação? Quando essa voz é passiva, o sujeito sofre ou recebe a ação. É esse caso aqui. Ok? Mas olha só, tem a voz que é a voz reflexiva. Como assim reflexiva? O sujeito, ele pratica, ele faz a ação e também sofre a ação ao mesmo tempo. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Vi-me ao espelho. Quem que viu, né? Eu. Lembra do oculto? Do mesmo jeito aqui, né? Vi-me. Eu me vi, né? Eu vi a mim ao espelho. Ele não está vendo e, ao mesmo tempo, né? Ele está praticando a ação sobre ele mesmo, ele está vendo ele mesmo, não é isso? Tá? Sim. Quando você olha no espelho, é reflexivo, né? A gente fala até que o espelho reflete, né? Reflete a nossa imagem. Então, nesse exemplo aí, é uma voz reflexiva, lembrando do espelho que está refletindo, porque eu estou vendo a minha própria imagem. Então, isso é voz reflexiva. Eu vejo a mim mesmo. Então, olha, o sujeito do ver aqui é eu, é um sujeito oculto. E o me vai ser tu, né? Temos os objetos direto, o indireto. Então, aí a gente vai identificar aqui. Vi-me, vi a mim, né? Eu me vi, porque a voz é reflexiva. Então, nesse caso, é a mesma coisa, o sujeito vê, no caso aqui, ele pratica a ação e sofre, ele é visto, tá? Por isso que é reflexiva a voz. Vamos ver mais aqui. Para a gente caracterizar bem, a voz ativa é o que a gente está mais acostumado a analisar, né? A voz ativa é quando o sujeito faz a ação do verbo, assim, fica aquilo na nossa cabeça. Pergunta para o verbo responde, né? O verbo, a gente fala que o verbo responde, que na verdade, ó, a gente faz a pergunta ali. Na voz ativa, então o sujeito é agente, ele age. Lembra que agente é porque ele age, ou seja, pratica a ação. Então, ele é ativo, é o sujeito que é ativo, né? Está na voz ativa porque ele é que age, o sujeito fica assim, tá? Por isso que é ativo. Então, vamos lá. Bia tomou o café da manhã logo cedo.
Quem tomou o café da manhã logo cedo? A Bia. Bia. Isso mesmo, sujeito simples, né? Não está aparecendo ali? Bia, o nomezinho próprio, né? O substantivo próprio é o núcleo do sujeito, sujeito simples. Tomou, mas ela tomou o quê? Quem toma, toma alguma coisa, né? O que vocês diriam para mim que eu vou, o café da manhã aqui, ó? É para falar o que ela tomou? Isso, o que ela tomou? O café da manhã, né? Ela Mas tomou café como da é, manhã. isso, como é que eu analiso? Que tipo de complemento? Está complementando o verbo tomar? É isso que a gente tem que pensar, tá, né? Tomou o quê? O Sim. café da manhã. Está complementando o verbo tomar. Então, é um complemento verbal, concordam? Se é um complemento verbal, o café da manhã, eu chamo de quê? Qual na minha análise? Que termo que eu me refiro aqui, que tipo de análise que eu vou fazer? Quais são os complementos verbais, né? É aquele que a gente tem que lembrar. Um tem preposição, o outro não tem preposição. É aqueles lá, os complementos verbais, ó. Justamente aqui, o café da manhã, ó. Aqui não tem preposição, o é artigo, tá? E aí, para quem não está lembrando, é o objeto direto esse daqui, ó, o café. Tomou o quê? O café. Da manhã, já posso fazer outra análise aqui, ó. O da manhã, ele está completando o café. Ou será que o da manhã está completando o tomou? Não, né? Tá? Vamos entender isso daí, ó. Bia tomou o quê? O café. O café que era da manhã. Então, eu estou usando o termo da manhã para determinar a palavra café, que é um substantivo. Então, cai naquele caso do adjunto, tá? Do adjunto adnominal. Ah, e logo cedo? O que vai dar essa ideia aqui, ó, logo cedo? O que aconteceu logo cedo? Será que foi? Porque aí dá uma ideia de tempo, né? Quando que aconteceu? Isso aí, quando a gente pensa em tempo, a gente pensa no tempo em que está acontecendo a ação do verbo, né? Ela tomou o café da manhã cedo, logo cedo. Então, esses aqui que dão ideia de tempo, eles estão relacionados ao verbo, ó, também, tá? Então, esse não é adjunto adnominal, é adjunto adverbial. Certo, gente? Então, vocês viram que tem várias coisas aqui? Se vocês quiserem, eu repito, ó. Vamos ver bem devagarinho, ó. Bia, a palavra Bia, sujeito simples. Tomou o café da manhã logo cedo, é tudo predicado. Outra coisa, é predicado verbal, né? Porque está tendo uma ação. O verbo tomar é um verbo que está tendo uma ação. Quem toma, toma alguma coisa. Tomou o quê? O café. O café é objeto direto, porque não há uma preposição aqui, para ser indireto, né? A ligação é direta. Quando tem a preposição, a ligação é indireta com o verbo. Da manhã se refere ao café, então não tem a ver com o verbo, tem a ver com a palavra café. Café é adjunto adnominal, né? O da manhã está dando uma característica para o café. E o logo cedo está dando uma ideia de tempo, e tempo a gente já pensa naqueles advérbios, advérbio de tempo, isso aí vocês já devem ter visto alguma coisa dos advérbios, né? Eles vão determinar o verbo, tanto é que é advérbio, né? O nome já lembra verbo. Então, eu tenho um adjunto adverbial formado por esses advérbios aqui, tá? Então, você vê que dá para cada partezinha da oração a gente vai analisando. Tá, vamos ver outra agora, ó. Já fiz o trabalho. Quem fez o trabalho? Pode Eu? responder aí. Eu. Eu. De novo, aquela sujeito oculto, tá? Quem faz, faz alguma coisa. Então, o trabalho é a resposta, né? O que foi feito? O trabalho. Aí é complemento verbal, né? O trabalho cai na mesma situação do café aqui, gente. Que objeto que nós temos, então, ó, né? Não tem preposição.
Pode falar, quem souber. Se não souber também, gente, pode falar o que está pensando, aí a gente tira a dúvida, tá? Se achar que é alguma outra coisa, vocês podem falar, não tem problema, não. Ô, professora, esse é o problema. Às vezes a gente não entende a coisa e a gente não tem mentalidade, porque a gente não entendeu de formular uma dúvida. E fica difícil. Entendi. Mas a gente Até a dúvida é difícil, né? Mas o que que até vai tirar. acontecer? Isso, o que que vai acontecendo? A gente vai repetindo as informações, aí vocês vão prestando atenção, né? Objeto, mas espera aí, é objeto direto, o que isso quer dizer? Aí você, de tanto ouvir e fazer os estudos e assistir às aulas, aos pouquinhos você vai começando a querer perguntar, espera aí, mas que objeto que é esse? O que é isso de objeto, né? Por que eu uso esse termo, tá? Então, a gente vai acontecendo aos poucos, né? Mas eu quero só que vocês saibam que a gente está aqui para dúvida que vocês tiverem, alguma coisa, não entendi isso daqui, pode falar, tá? Olha aqui, por exemplo, o eu fiz o trabalho. O que é que eu fiz? Então, o verbo fazer, quem faz alguma coisa. Então, o objeto é sempre esse alguma coisa, né? Tá? É essa a ideia que eu tenho que ter. Então, ó, fiz o trabalho é o objeto. Daí, aquela pergunta que eu fiz. Eu preciso saber se é direto ou indireto. Como não tem preposição, o trabalho é direto, tá? Preposição, daí eu tenho que lembrar lá, né? Para reconhecer a preposição. De, para, com, por, pois, per, perante, né? Tem várias preposições. Vamos ver mais um exemplo de voz ativa. Tudo isso é voz ativa. Aqui passou direto para passiva já, não tem exemplo mais, tá? Então, as vozes ativas, ó, o sujeito Bia está fazendo ação, certo? Está tomando café. O sujeito eu aqui, do fiz, eu fiz o trabalho, também está fazendo ação. Por isso que é voz ativa, é o sujeito que está fazendo. Tá, agora vamos ver a diferença quando é passiva, né? Que eu preciso entender aqui, ó. Na voz passiva, o sujeito é paciente. É um paciente. O que é um paciente? Alguém que tem paciência, fica esperando, fica recebendo, tá? Ele não pratica, ele recebe a ação. Então, a gente fala que o sujeito não é agente, o sujeito é paciente. Dá a impressão que paciente, a gente já lembra logo de médico, né, de atendimento médico. Você, quando você vai ser atendido por um médico, você recebe o atendimento, você é o paciente, tá? Não é? É a mesma coisa com o sujeito. Ele recebe o quê? A ação que o verbo está apresentando ali. Vamos entender aqui, então, ó. Exemplo. A vítima foi vista ontem à noite. Quem foi vista ontem à noite? A vítima. A vítima. Sujeito, certeza, né? Já conseguimos localizar o sujeito. Também é um sujeito simples, né? Tá? Vítima é o núcleo do sujeito. E o a, que é o artigo, é o que a gente chamou de adjunto adnominal, né? Tá acompanhando esse substantivo vítima, certo? Que também é o núcleo do sujeito. Você vê que tem vários detalhes, né? Várias análises que a gente tem que fazer para cada termo. Tudo bem, então a vítima foi vista. Ela foi vista, não foi ela que viu. Ela recebeu, esse sujeito é paciente, ela recebeu a ação do verbo, tá? Então, ela sempre, a voz passiva vai ter essa estrutura aqui, ó, de dois verbos, ó, foi, no caso aqui, o verbo ser, né? E o verbo ver, vista, no particípio, tá? O ontem também é aquele que dá a ideia de tempo, que eu falei para vocês, né? Ontem à noite. Então, esses aqui são advérbios, né? Tá? Entra na parte de adjuntos adverbiais, né? Tá. O que a gente não localiza aqui, ó, não localiza o agente da passiva, lembra? Ainda tem isso também. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Aumentou-se
a vigilância desde ontem. E aí, o que aumentou-se, né? O que foi aumentado, né? A vigilância, tá? Então, aqui eu tenho a vigilância como sujeito. Ela que está recebendo a ação, né? Tá? Só que eu não sei aqui quem que aumentou, porque eu tenho uma partícula Czinha aqui que não fica claro, né? Aumentou-se a vigilância desde ontem, a vigilância foi aumentada, tá? Então, ela é o sujeito paciente. Aqui o ontem também dá ideia de tempo, desde é preposição, né? Da ideia temporal, tá? E o aumentou, que é o verbo aumentar. Aqui aparece esse pronome se, que ele é bem característico na voz passiva. A gente vai entender bem por que ele aparece ali, tá? Nós temos dois tipos de vozes passivas, eu posso dividir ela em dois, a analítica e a sintética, tá? Esses dois tipos de voz passiva. Então, vamos ver lá, ó. Na formação da voz passiva analítica, analítica lembra análise, né? Analítica, né? Sintética lembra síntese, né? Quer dizer, síntese é você resumir alguma coisa, né? Vamos lá. A voz passiva analítica, ela é formada por... Olha a estrutura que tem que ter lá. Eu tenho que achar esses termos lá na minha oração. Se ela for passiva analítica, vai ter tudo isso daí, ó. Vai ter um sujeito paciente recebendo a ação do verbo, né? Vai ter o verbo auxiliar, que pode ser o verbo ser, o verbo estar, ficar, outros também, que coloca entre outros. Mas o verbo principal da ação, conjugado no particípio. O particípio é aquele tempo verbal que a gente viu ali, vista, né? Vista, né? Tem várias, cada verbo, cada conjugação a gente faz de uma forma, né? E o particípio, a gente tem essa estrutura final. Mais o agente da passiva. Então, vamos ver que na voz passiva analítica tem um agente da passiva. Vamos entender o que são essas partes na oração, olha lá. Então, naquele exemplo da Bia, que tomou o café da manhã logo cedo, a gente viu na voz ativa, né? O mesmo exemplo, né? Que eu falei para vocês anteriormente ali. Agora, olha como é que fica. Se eu passar esse meu exemplo para a voz passiva, analítica, eu vou ter o café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Vai ficar assim, tá? Eu tirei da voz ativa e agora passei para a voz passiva. Para a voz passiva analítica. Por que analítica? Olha aqui, ó. O café da manhã, eu tenho um sujeito que é paciente, tá? O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo, né? Eu tenho o sujeito, foi tomado, eu tenho os dois verbos, o verbo ser e o verbo tomar, é o auxiliário principal. Nesse caso, eu tenho o agente da passiva, que é o por Bia. Esse agente da passiva, geralmente tem essa preposição por, pelo, sempre aparece assim, por, pelo, pela, né? Quando é agente da passiva. E logo cedo é aquele que a gente viu de advérbios, né? Advérbios de tempo, tá? Então, eu tenho aquela estrutura, ó, voltando um pouquinho ali nela, ó, sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo principal no particípio e o agente da passiva. Vamos ver se tem mais um. A casa toda foi aspirada por nós. Então, o que foi aspirada por nós? Chegamos em que aqui, ó? A casa toda. O que eu estou me referindo? Sujeito paciente. Ela foi aspirada, não é a casa que atuou ali, né? Não foi a casa que fez a ação do verbo. Ela foi aspirada, né? Com aspirador de pó. Vamos pensar assim, né?
Então, a casa toda é um sujeito paciente. O foi, é do verbo ser, né? E o aspirada, do verbo aspirar. Então, eu tenho o verbo auxiliar, o ser, e o aspirar é o verbo principal, tá? E esse por nós? É igual esse aqui, ó, por Bia, né? Como é que eu vou chamar? É quem fez, né? Foi quem aspirou a casa toda, não foi? Não foi nós que aspiramos, né? Então, ele é chamado de agente da passiva. Porque ele não está agindo, no caso, o nós, por nós. Esse termo vai estar agindo aqui, fazendo a ação do verbo. Nós é que aspiramos a casa toda. Por isso que eu chamo agente. Ele está agindo, então ele é o agente. Ah, mas ele é o agente na voz passiva, né? Certo? Na voz passiva, então a gente dá o nome para ele de agente da passiva. Mais um exemplo, o trabalho foi feito por mim. Por quem não? O que foi feito por mim, né? O trabalho. Certo? Sujeito simples. Foi feito, foi, verbo auxiliar, né, que é o verbo ser, feito, fazer, verbo principal, por mim, agente da passiva, tá? Tá vendo que fica meio tudo parecido as orações, ó, por Bia, foi tomado por Bia, foi aspirada por nós, foi feito por mim. Então, todos eles têm os agentes da passiva. É a pessoa, né, aqui no caso, é quem pessoa, quando a gente fala pessoa, não quer dizer que seja um indivíduo, né? Um ser humano, enfim. Mas aqui no caso, até se refere, né? A Bia como uma pessoa, nós, mim, né? Está sendo referido como o agente da passiva, tá? Quem está realizando a ação do verbo, tá? Bom, formação agora da voz passiva sintética. Então, se essa é a analítica, como é que vai ser a voz passiva sintética? Sintética, a gente pensa em síntese, em reduzir, né? Síntese quer dizer resumir, diminuir. Ela é mais sintética, nesse sentido. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. Por quê? Nesse caso, devido ao uso do pronome se, vai aparecer o pronome se, tá? Então, quando a gente viu, até semana passada, eu trouxe para você os pronomes, né, pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Só para a gente lembrar assim, gente, o que que a gente falou, ó, pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso é pronome pessoal, né? Que refere às pessoas, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, né? Não é? Do plural, do singular, depois nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E o C aqui vai entrar no caso oblíquo. Então, é aquele assim, ó, pro eu é me, mi, comigo. Pro tu, aí o pronome oblíquo é te, ti, contigo, tá? Pro ele e ela é o se, si, consigo. E entra o pronome o, a e lhe também. Entra na terceira pessoa do singular. Então, esse pronome se, ele vem daí. É daí que eu tirei, dos pronomes oblíquos, tá? É tirado desse se, si, consigo ou alhe. São esses os pronomes oblíquos aí. E aqui ele aparece, o se, na forma da voz passiva sintética. Até fácil de lembrar, ó, o se, forma passiva sintética, né? Também começa com sim, né? Bem parecido aqui os dois, né? Se é o sintético. Então, a gente tem outra estrutura na oração. O verbo conjugado na terceira pessoa, no singular ou no plural, e esse pronome se, tá? Olha como é que vai ser o nome dele aqui, ó. Pronome apassivador, além do sujeito paciente, tá?
Então, muda a estrutura aqui na hora de fazer essa oração na voz passiva sintética. Eu tenho que usar um verbo na terceira pessoa, que pode ser no singular ou no plural, a conjugação de um verbo, né? Pode ver que não tem dois verbos aqui, né? Não uso dois igual na passiva analítica, né? A gente colocou dois verbos lá. Aquele o verbo auxiliar e o principal. Aqui não, aqui só tem um verbo. Só que é na terceira pessoa, tem que estar conjugado nessa terceira pessoa do singular ou do plural. O pronome apassivador é o pronome ser, que a gente caracterizou ali, né, que se origina de um pronome oblíquo, né, na terceira pessoa, mais o sujeito paciente. Vamos ver um exemplo agora desse aqui. Olha lá aquela oração, né? Tomou-se o café da manhã logo cedo. Aí eu fico aquela confusão, peraí, tomou-se, quem que é o sujeito aqui, hein? Né? Dá uma dúvida, será que tomou-se? Será que esse tomar, quem tomou aqui, será que é um sujeito indeterminado, né? Não posso fazer essa confusão, lembra que os sujeitos indeterminados, eles aparecem esse ser também. Peraí, mas o café, aí eu posso inverter aqui, eu não posso inverter, ó, o café da manhã foi tomado logo cedo, só não fala por quem que foi tomado aqui, né? Naquela outra oração falava que era por Bia, lembra? Mas aqui não, aqui fala, ó, o café da manhã foi tomado. Então, o meu sujeito é o café da manhã. Mas é um sujeito paciente, porque ele não está fazendo, não é o café da manhã que está realizando o fato, ele está sofrendo a ação do verbo tomar, né? Tá? Então, sujeito paciente aqui, ó. O ser, a gente chama de partícula apassivadora, que é para fazer, para formar essa voz passiva sintética, tá? O verbo tomar, né? O verbo tomar e a partícula passivadora. Esse tomou, a gente pensa assim, ó, eu tomei, tu tomaste, ele tomou, tá? Ele é terceira pessoa do singular. Então, é essa estrutura que eu tenho. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, que é ele tomou, como se fosse ele, né? O C, que a gente chama de partícula apassivadora, que é para formar, para poder dar a estrutura dessa voz passiva sintética. E o café da manhã é o sujeito paciente. O logo cedo não deixa de ser aquele adjunto adverbial que eu falei para vocês, né? Tá? Alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta que vocês quiserem fazer, pode fazer, tá? Se não entendeu também, eu repito isso aí. Bom, e esse agora? Aspirou-se a casa toda. Vamos passar. Ela tá falando que está na voz sintética, passiva sintética, mas eu posso passar para passiva analítica? Posso, eu consigo inverter. Como que fica, hein, gente? Na passiva analítica. A casa foi toda aspirada? A casa toda foi aspirada, por exemplo, tá? Não fica errado o jeito, né? Você falou só inverteu o adjunto adnominal. Então, a casa toda foi aspirada. Então, isso me dá para perceber, quando eu faço essa inversão, o que eu percebo? Que está na voz passiva. Ah, já consigo ter certeza. Mas peraí, daí eu preciso saber se é analítica ou se é sintética, né? Como eu percebo que tem o C de sintética, já associo, né? O C sintética, para ficar na minha mente facilitar aí, né? As palavras parecidas. Então, eu vou considerar como voz passiva sintética, tá? Eu tenho o verbo aspirar, né? Aspirou, então seria o ele também, né? Eu aspirei,
tu aspiraste, ele aspirou. Terceira pessoa do singular. Não é a mesma estrutura que a gente falou em cima, do tomou, né? A mesma coisa, ó, aspirou. Terceira pessoa do singular. O ser como partícula passivadora. E a casa toda é o sujeito paciente. É o que foi aspirado, é o que está recebendo. É o paciente aqui, né? Que eu falei, eu brinquei com vocês aí. O paciente do médico está recebendo atendimento do médico. Esse é o sujeito paciente, está recebendo a ação do verbo. A gente vai fazendo uma analogia, a gente vai comparando assim, né, tentando entender, fixar esse entendimento, tá? Já fez, ou já fez não, já se fez o trabalho. De novo, o Czinho dando uma indicação, né? O que já se fez, né? O que já foi feito, né? Posso inverter também? Pode? O trabalho, né? Eu posso inverter, ó. O trabalho já foi feito. Consegui inverter, eu percebo, isso já me dá a noção de que está na voz passiva. Só que como eu não tenho o verbo no particípio, né? Não tem, só tem o verbo fez e o ser, então passiva sintética. Tá? Então, inicialmente, eu preciso, quando aparece o ser, eu preciso saber se está na voz passiva, eu preciso fazer essa inversão, né? O trabalho já se fez, já foi feito, tá? O já também dá uma ideia de tempo lá, né? Não dá, gente? É um advérbio também, certo? Só para a gente ir entendendo cada termo ali. Então, veja o que é importante aqui nessa voz passiva sintética, que é o C, né? C, de sintética. É a partícula apassivadora. É a forma de utilizar o pronome ser com o verbo na voz passiva, ou seja, recebendo a ação em vez de praticá-la, tá? Então, a partícula apassivadora se refere justamente ao ser. Esse ser é a partícula, é o que chamamos de partícula passivadora. Por quê? Porque ela vai dar a ideia dessa voz passiva sintética, em que recebe a ação ao invés de praticá-la, né? A passiva, o sujeito recebe a ação ao invés de praticá-la, tá? Então, toda vez que aparecer esse ser, na voz passiva, que é a passiva sintética sempre, eu vou chamar isso daí de partícula apassivadora, tá? É o nome do ser, do pronome, né? Que nós vimos que nada mais é do que um pronome pessoal do caso oblíquo, na terceira pessoa, tá? Que pode ser no singular, ou esse ser pode ser no plural também, tá, gente? Porque eu falei para vocês ali os pronomes oblíquos, mas eu não falei até o final, né? Então, por exemplo, eu falei para você, o tu é ter ti contigo. O ele, ela é se, si, consigo, o, a e lhe. O nós é nos, conosco. O vós é vos, convosco, os oblíquos, né? E para eles e para elas, aí vai entrar se, se, consigo, é o mesmo se, escreve da mesma forma, se, consigo, os, as e lhes. Esse lhes também é importante ter em mente isso aí, porque a gente vai ver que ele tem uma função, esse pronome oblíquo com lhe, ele tem a função de objeto indireto. Então, assim, são coisas bem específicas. O se é pronome apassivadora, o lhe, ele aparece como objeto indireto, entende? Então, cada vez que aparecem esses pronomes nas orações, a gente já vai conseguindo identificar cada coisa, cada função deles ali, tá? Então, vamos lá. Então, obrigatoriamente, essa partícula passivadora, ela existe mediante a seguinte construção. Obrigatoriamente. Partícula passivadora é o pronome passivador ser, mais um verbo transitivo direto ou verbo transitivo
direto e indireto. Bom, aí aqui já entrou outra informação sobre o verbo, né? Porque, por enquanto, a gente estava falando do pronome, a gente estava falando que é a partícula passivadora, que é a voz passiva sintética, né? E os verbos? A gente não estava falando muito do verbo ainda, mas vejam que tem essa estrutura. O verbo vai ser transitivo direto, que é aqueles exemplos de objeto direto que a gente viu antes lá, que eu falei, né? Transitivo direto, sem preposição, né? Então, quer dizer que tem o verbo, aí não tem a preposição e tem o objeto direto, tá? Então, esse caso é o verbo transitivo direto. Ou, às vezes, pode ser que tenha o complemento verbal, que é o objeto direto, e também o indireto. Tem os dois, tem um sem e outro com preposição. Nessa estrutura aqui, é isso que está sendo falado, que acompanha a partícula passivadora, tá? Então, peraí, vamos ver se tem algum exemplo aqui, né? Entregaram-se as flores. Bom, aí, de novo, aquela ideia, né? Voz passiva, as flores foram entregadas, né? Foram entregadas. Então, tô na voz passiva. Ah, eu tô na voz passiva? O se, passiva sintética. Se, passiva sintética. Ótimo, localizei. Então, as flores, ela vai receber a ação. As flores foram entregadas, tá? E aqui eu percebo que o verbo está na terceira pessoa, só que é do plural, tá vendo? Entregaram. Seria eles entregaram, né? Tá? Eles entregaram as flores, né? Seria nesse sentido, tá? Terceira pessoa, entregaram. Vamos ver mais aqui. Desenvolve-se o conteúdo de forma prática e rápida, né? Então, o que que desenvolve-se aqui, ó? Aqui eu tenho o conteúdo de forma prática e rápida. Eu tenho os dois complementos aqui, ó, de forma o conteúdo de forma prática e rápida. Desenvolver. Quem desenvolve, lembra que eu falou que era o verbo transitivo, né? Desenvolve alguma coisa. Como o exemplo anterior também, entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa, tá? Então, são verbos transitivos, que eu tenho que complementar, eu tenho que pôr os objetos, tá? Então, quem entrega, entrega alguma coisa. Quem desenvolve, desenvolve alguma coisa. O conteúdo, nesse caso aqui, de forma prática e rápida, aqui vai me dar mais um adjunto, vamos dizer assim, né? Aqui já não entra como complemento, tá? Deixa eu ver se tem mais uma questão dos verbos transitivos, né? Nessa relação de passividade que ocorre entre o verbo e o sujeito, o pronome ser equivale ao verbo ser. Então, o que está querendo dizer aqui, ó? Se a gente colocar assim, vou colocar aqui, ó, para vocês. As flores foram entregues. Lembra da passiva? Essa aqui é a voz passiva analítica, né? As flores foram entregues, tá? O que a gente vai perceber? Que eu tirei o foram. Aí ficou assim, ó, entregaram-se flores, tá? Tirei o foram, que é o verbo ser aqui, ó. Ah, eu tirei, ficou as flores e ficou entregues, né, que é o verbo. Então, entregaram-se flores. O que acabou acontecendo? Eu pus o se no lugar do foram. Pode ver que a gente substituiu, né? Não tem o foram, mas, em compensação, tem a partícula passivadora ser. Tá? É isso que está falando aqui. Ele equivale ao verbo ser, esse pronome. Né? Ser, pronome ser, equivale ao no local que eu colocaria o verbo ser. Tá? O conteúdo é desenvolvido de forma prática e rápida. Então, olha ali, né? Nessa
nessa voz aqui é desenvolvido, também eu estou na passiva analítica. Ah, mas eu não quero mais a passiva analítica, eu quero passar para a sintética. O que que eu faço? Pulo aqui para cima, ó, desenvolver-se. Eu tiro o verbo ser, o é, né, e coloco o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Desenvolver-se o conteúdo de forma prática e rápida, tá? Então, alguma coisa desapareceu, que é o verbo ser, no local eu coloquei esse se, que é o pronome, né, a partícula passivadora. Então, é assim que a gente faz a estrutura para montar essa oração, né, na passiva sintética, tá? Bom, então aqui a gente tem, falando também do agente da passiva, que é aquele que pratica ação. Ele não vai... Só um pouquinho aqui, gente. O que não está aparecendo aqui, ó. O C, ele vai ser utilizado preferencialmente quando o agente da passiva, ou seja, aquele que pratica a ação, não está determinado, tá? Então, ele não está determinado, o agente da passiva, e aí eu vou usar o C. Por outro lado, quando o agente estiver explícito, o uso do verbo ser será o mais adequado. Então, o que está falando aqui, ó? Peraí, vamos entender. Deixa eu só aumentar de novo, tá? Desenvolve-se o conteúdo, aquele exemplo que a gente viu ali. Então, o agente da passiva, ele não tá determinado, tá? Quem que desenvolveu esse conteúdo, né? O conteúdo foi desenvolvido por fulano, né? Por, que é o agente da passiva que a gente viu lá, por Bia, né? Tem aquele exemplo anterior lá do café da manhã, né? Aqui não tem, tá? O conteúdo é desenvolvido pelo professor. Então, quando ele não está... Aqui está a agente da passiva pelo professor. É o professor que está desenvolvendo o conteúdo, ele é o agente, né? Ele é que está atuando na ação do verbo, pelo professor. Então, o agente da passiva, pelo professor, aqui ele está determinado, então fica mais correto, ó, o uso do verbo ser será melhor adequado, né? No caso aqui, o que está dizendo? Que a voz passiva analítica fica melhor, porque eu tenho quem foi que fez a ação do verbo, foi o professor que fez a ação do verbo. Fica melhor a estrutura. Aqui, pelo professor, do que eu colocar na voz passiva sintética. O de cima fica bom, que desenvolveu-se o conteúdo, não está falando quem foi que desenvolveu, né? O agente da passiva não está determinado, tá? Vamos ver esse aqui. Entregaram-se as flores. Também não fala quem entregou as flores, o agente da passiva, né? Então, por isso ficou melhor eu utilizar o C, a estrutura com o C. Agora, aqui, ó, as flores foram entregues pela florista. Aqui, sim. Pela florista foi quem entregaram as flores. Então, pela florista, agente da passiva. Certo? Agente da passiva, pela florista. E aí, ficou melhor eu usar o verbo ser aqui, ó. Quando o agente está explícito, quer dizer, o agente está aparecendo pela florista, está aparecendo a palavra. Aí eu usei o verbo ser mais o verbo entregar aqui, ó. Foram entregues, eu usei dois verbos. Voz passiva analítica, tá? Então, quando a gente vai vendo aqui, ó, o primeiro é passiva sintética, desenvolve-se o conteúdo. Quando foi invertida, aqui o conteúdo é desenvolvido pelo professor, eu tenho a passiva analítica, que eu tenho o agente da passiva, pelo professor. E a outra aqui, ó, entregar-se as flores, passiva sintética, porque tem o pronome ser, verbo na terceira pessoa, do plural, nesse caso, né? As flores foram entregues pela florista,
passiva analítica, porque eu tenho o verbo ser, o verbo entregar no particípio, e tem o agente da passiva, o pela florista é o agente da passiva. Certo? Então, cada uma eu consigo dizer se é passiva analítica ou passiva sintética pela estrutura, né? E quando não está não está explícito o agente da passiva, quem está fazendo a ação, então, se ele não está aparecendo, é melhor que eu utilize o se, né? Quando não aparece o agente da passiva. Terminar. Então, no primeiro e terceiro exemplo, ó, concluindo, foi vós, o primeiro, desenvolve-se o conteúdo, e entregaram-se as flores, voz passiva sintética. No segundo e no quarto exemplo, a voz passiva é analítica, tá? Então, aí agora, olha lá, essa estrutura aqui que a gente viu, a partícula passivadora é o ser, mais o verbo transitivo, lembra lá? Transitivo, direto ou transitivo direto e indireto. Pouparam-se os tostões, tá? O ser tem que aparecer e o verbo poupar, nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto. Pouparam-se os tostões. Tá, agora, existe aquele caso que o ser não é partícula passivadora. Ah, mas daí ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. É quando o sujeito é indeterminado, eu não consigo saber. Ah, indeterminado é alguma coisa que eu não consigo saber quem é esse sujeito. Ou sujeito oculto. Não, o oculto é diferente do indeterminado. São dois diferentes, porque assim, o oculto, eu consigo saber se é o eu, se é o nós, é aquele que a gente identifica, lembra? Eu fiz, eu vi. O oculto eu consigo saber, pelo menos se é o eu, se é o nós. O indeterminado eu não consigo. Qual pessoa, né? A gente pensa no eles, elas, porque ele aparece na terceira pessoa, né? Mas eu não consigo saber, não dá um entendimento. Quer ver, ó? Vamos entender aqui pelo exemplo desse aqui, ó. Espera aí um pouquinho. Assim, ó. Índice de indeterminação do sujeito, quando está indeterminado, vai aparecer o ser também, mais o verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Tá vendo? Que o tipo de verbo também muda. Tá? Então, se aqui em cima era a partícula passivadora era o ser mais verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, quando esse ser, é confuso isso aqui, né, gente? É bem chatinho, é bem difícil da gente conseguir entender isso aqui, ó. Porque quando ele é indeterminado, o sujeito é indeterminado, o verbo é intransitivo, pode ser transitivo indireto, ou verbo de ligação. Os verbos de ligação são alguns verbos específicos que dão um estado para a pessoa, né? É o ser, é o estar, é o ficar, permanecer, parecer, continuar. Então, são verbos específicos esses de ligação, só para vocês terem uma ideia. E os intransitivos é aqueles que não pedem objeto, né? Não precisa de objeto direto e nem indireto, né? Mas a gente vê que tem alguns que pedem objeto indireto, olha aqui, ó, verbo transitivo indireto. Então, é bastante coisinha, várias características para eu entender. Então, é mais fácil fazer o quê? A gente comparar pelos exemplos, olhar o exemplo, para entender isso daqui, tá? Então, ó, sonha-se com vidas melhores. Sonha-se, mas quem que sonha? Não sei, né? Sonha-se. A gente fica imaginando até uma pessoa lá sonhando, sonha-se com vidas melhores. Então, esse não saber quem é, o ser é que dá essa ideia de indeterminação do sujeito. É ele que está dando isso aqui, ó. Ah, tá, o sujeito está indeterminado, porque eu não sei quem que sonha com vidas melhores. Tá? E o verbo sonhar, nesse caso, ele está como um verbo aqui, ó, intransitivo.
certo? Então, com vidas melhores, eu estou dando uma complementação para entender aqui, mas ele está para mim como um verbo, a gente poderia até considerar, porque tem o com, tem uma preposição, né? Preposição com. Então, a gente pode colocar como indireto, tá? Por causa da preposição aqui, ó. Então, sonha-se com o quê? Seria nesse sentido, tá? Só que eu não sei quem sonha. Então, o sujeito é indeterminado, não consigo saber, tá? De qualquer forma. Com vidas melhores, eu posso considerar como objeto indireto por causa da preposição, tá? E o verbo sonhar, então, ficaria nesse aqui, ó, transitivo indireto, se tem o objeto indireto. Certo? Então, dessa forma, a gente vai localizando, mas vejam como é confuso, tem hora que a gente dá uma embaralhada nessa questão aí. O de cima, só para a gente ter uma ideia, pouparam-se os tostões. Então, os tostões é que foram poupados, né? Tem aquela história do sujeito paciente, tá? E esse verbo também, o verbo poupar, ele entra aqui como um verbo transitivo direto, tá? Bastante coisinha, né? Bem... Bom, e aí, como é que fica a concordância verbal? Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente vai falar e a gente se confunde. Como é que eu falo, né? Por exemplo, assim, ó, a concordância verbal com a partícula passivadora. Será que eu vou falar pouparam-se os tostões ou poupou-se os tostões? Vejam que o certo, que é esse primeiro, né? Pouparam-se os tostões, quer dizer, os tostões que foram poupados, então é no plural, pouparam-se os tostões, entendeu? E fica errado, eu tinha falar assim, poupou-se os tostões, por exemplo, fica errado. Isso aqui é só para chamar a nossa atenção, porque eu tenho que ver com o que o verbo vai concordar, se ele fica no singular, se ele fica no plural, né? Olha ali, ó, poupou-se dinheiro, porque é dinheiro, tá no singular, dinheiro é, né, a palavra aqui tá no singular, então é poupou-se, aí pouparam-se dinheiro, não vai ficar correto, porque é o dinheiro que foi poupado, então não é pouparam-se, né? Mesma coisa, alugam-se escritórios. Como escritório está no plural, então eu tenho que pôr alugam, eu não posso colocar aluga escritórios, fica errado. E isso aí, sem querer, às vezes a gente fala errado isso daí, né? Vendem-se casas, né? Eu não posso falar vende-se casas, né? Você vai pôr uma plaquinha lá para vender várias casas. Você não vai colocar vende-se casas. Você coloca vendem-se casas. Não pode pôr no singular. Tem que concordar com esse substantivo casa, é a mesma coisa do escritório, alugam-se escritórios, não vai ser aluga-se escritórios. A gente vê muito isso daí, né? Precisa-se de balconista, precisa ser, e daí, né? Aí, nesse caso aqui, o precisa-se entra naquele caso de objeto indireto, então, é sujeito indeterminado, é um pouquinho diferente, tá? Mas nesses exemplos aqui a gente consegue entender, ó, fazem-se exercícios. Os exercícios é que são feitos, então é fazem. Não posso falar faz-se exercícios, certo? Para praticar o conteúdo ensinado. Então fica fazem-se exercícios. Concorda com a palavra exercícios. Todos eles, pode ver, ó. Pouparam, concorda com tostões, o poupou com dinheiro, alugam com escritórios, é assim que é a concordância verbal, concordam, né? Eles estão concordando em singular, em plural, enfim, tá? Na própria conjugação, né? Na pessoa ali que está sendo conjugada. Bom, vamos ver aqui mais. Acho que ele não... Acho que agora passou, peraí. Agora,
Quando é aquele caso em que o sujeito é indeterminado, indeterminado não sei qual que é, não é nem oculto, porque o oculto eu sei se é o eu, se é o nós, né? A gente acabou de ver isso daí. Mas quando o ser, ele é indeterminado, eu chamo de índice de indeterminação do sujeito. Os verbos são sempre conjugados na terceira pessoa do singular, uma característica do sujeito indeterminado. Ah, peraí, então quer dizer que para ser sujeito indeterminado, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular? Tem que estar na terceira pessoa do singular. É o ele, né? Então, peraí, vamos ver aqui, ó. Exemplo. Esse é do verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, é terceira pessoa do singular. Ele é o ele, né? É se. E esse se é o índice de indeterminação do sujeito. Muito atrevido na faculdade. Eu não sei quem é esse muito atrevido na faculdade. Não tem como, né? S. Eu uso o verbo ser aqui, eu ponho o índice de indeterminação do sujeito, que é o pronome se, né? E vai dar um sujeito indeterminado para mim. Se o sujeito é indeterminado, é sempre no singular. Não vou colocar como no exemplo anterior, que eu concordava com aquele substantivo, né? Os tostões lá, pouparam, né? Então, eu concordava. Aqui não, aqui é sempre no singular, porque o sujeito é indeterminado. Terceira pessoa do singular, tá? Eu não vou passar para o plural esse daqui. Então, esse C é o índice de indeterminação do sujeito. E se a gente for perceber, não dá para inverter. Lembra aquele que a gente invertia, né? Muito atrevido na faculdade tem sido, são muito atrevidos, a gente não consegue fazer passar para a voz passiva analítica, né? Que é o que a gente conseguia, quando está na ética, a gente conseguia fazer essa mudança, aqui eu não consigo, ó. Por quê? Porque não é voz passiva, tá? Aqui o C, ele indica uma indeterminação do sujeito. É diferente, tá? Então, eu não consigo fazer aquela troca, aquela inversão. Vamos lá. Briga-se por brigar. O que é esse briga-se por brigar? Também está na terceira pessoa do singular, ó. Briga. Briga, eu brigo, tu brigas, ele briga. Briga-se. Então, esse se, não consigo saber quem é, também é um exemplo de indeterminação do sujeito, tá? O sujeito indeterminado. Briga-se por brigar, tá? Esses dois casos aí. Passar mais um. Tá, e aí essa aqui que a gente não tinha visto ainda, que a gente vai terminando aqui, tá? Tem mais 10 minutinhos aqui para a gente finalizar. Voz reflexiva. Lembra que eu falei do espelho? Que a gente se vê no espelho, ou seja, o sujeito, ele vê e ao mesmo tempo ele vê ele mesmo, então, é essa voz reflexiva, do reflexo do espelho ali, né? Na voz reflexiva, então, o sujeito, ele é agente e paciente, ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação do verbo, né? No caso de ver no espelho, ele vê e, ao mesmo tempo, recebe essa ação, tá? Esse aqui até que fica fácil, gente, de identificar, porque olha só, a velhinha sempre se penteia antes de sair. Quem que a velhinha está penteando? A ela. A ela. É ela mesma, né? Então, eu acho que essa aqui é até mais fácil, porque os outros que a gente viu da voz passiva podia confundir com um sujeito indeterminado, podia aquele ser, né? Pode dar uma confusãozinha. Aqui, eu até uso o ser, ó, mas pelo sentido da própria oração, eu percebo que a velhinha sempre se penteia antes de sair, ela penteia a ela mesma, tá? Então, é voz reflexiva aqui. Mesma coisa esse daqui, ó. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Eu me cortei, quer dizer, então, eu fiz a ação, né? Mas eu fiz a ação sobre quem? Quem que recebeu a ação? Eu É aquele mesmo. cara.
Eu mesmo. Então, ó, o meu sujeito, ele tanto ele faz, ele é agente, quando ele faz ação, ele é agente, sempre essa palavra, né? E o sujeito também recebeu o corte, né? Então, ele é paciente, recebeu. Então, eu me cortei hoje, quando estava cozinhando. Então, esse me vai dar essa ideia, né? O que aconteceu, esse corte foi, eu cortei a mim mesma. Reflexiva a voz. Então, eu tenho assim, a formação da voz reflexiva, ela é formada por um verbo na voz ativa e um pronome oblíquo. Na voz ativa, hein? Né? Que é aquele primeiro caso que a gente viu lá, que normalmente a gente usa as orações, né? Na voz ativa, a voz passiva é uma estrutura diferente, quase a gente não usa. Então, olha lá, verbo na voz ativa mais pronome oblíquo. O pronome oblíquo aqui pode ser o me, o te, o se, o nos e o vos. São aqueles que eu comentei com vocês em relação às pessoas, né? Eles servem de objeto direto, esse pronome aqui, olha a função, né, deles ali na voz reflexiva. Serve de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto. E representa a mesma pessoa que o sujeito, porque é reflexiva, eu estou fazendo ação sobre mim mesma. Então, tanto o objeto quanto o sujeito é a mesma pessoa mesmo, né? Que está agindo ali, fazendo a atuação do verbo. É o mesmo, a mesma pessoa, porque a voz é reflexiva. Então, aqui, ó, atropelou-se pelas suas próprias palavras, em suas próprias palavras. Então, atropelou-se, foi ele, né? Eu atropelei, tu atropelaste, ele atropelou. Atropelou-se. Se é nele mesmo, nas próprias palavras dele. Ele se confundiu, né? Quando a gente usa esse termo, a gente quer dizer assim, ele ficou confuso nas próprias palavras, ele se atropelou, né? Então, atropelou-se em suas próprias palavras. Tenho o verbo falar está na voz ativa, né? Ele está na voz ativa, só que a voz é reflexiva, não é só, né, ativa, que está fazendo sobre ele mesmo, nas próprias palavras. Então, entre os pronomes aqui, ó, como é importante os pronomes para a gente entender as vozes, né? O pronome está aqui, né? Eu acho que a minha internet não está muito boa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão vendo direitinho? Deu um bug, prof. Deu uma bug Deu, no né? seu áudio. Às vezes Vocês dá um ouviram? bugzinho. Esse exemplo que eu falei aqui, vocês ouviram? Do atropelou-se? Teve Eu não uma consigo. parte que deu um bugzinho, mas deu para eu escutar sim. Tá. Então, vou só repetir aqui, porque a gente está quase acabando também, tá? 5 minutinhos, tá? Então, ó, só para fixar melhor aqui. Eu tenho o verbo atropelar, atropelou, que seria ele atropelou, né? Seria um verbo na voz ativa, tá? Tá ativo. O se tá me dando a ideia de que foi feito sobre ele mesmo, né? A ação, então seria o objeto, né? Um objeto aqui direto, às vezes objeto indireto, né? Mas aqui ele atropelou-se, ele atropelou a si mesmo, né? Então, o pronome oblíquo atuando como objeto. Então, isso é a voz reflexiva, é a estrutura que a gente encontra, tá? Então, cada tipo de voz do verbo, ele tem uma estrutura específica, e a gente tem que achar, localizar dentro da oração. Então, aqui, ó, machucou-se todo naquele jogo de futebol. Então, ele machucou a si mesmo, né, no jogo de futebol. Não foi ninguém que machucou, ele se machucou, machucou-se, tá? Então, eu tenho o se como pronome oblíquo, ele machucou. Ele, no caso, seria um sujeito aqui, e machucou-se. Então, esse se vai funcionar como objeto, tá? Machuca, quem machuca, machuca alguém, né? Entendeu? Nesse sentido, isso aqui é o objeto, né? Que está completando o sentido do verbo machucar. Ele machuca, machuca alguém. Só que aqui ele machucou a ele mesmo, porque a voz é reflexiva. O pronome está dando essa ideia de voz reflexiva, tá? Eu acho que essa até é mais fácil, assim, da gente entender. Olhei-me ao espelho.
é aquele exemplo, né? Do reflexo do espelho, né? Lembrando o espelho reflete si mesmo. Então, olhei-me, ele olha para si mesmo. Então, o me entra como um objeto. Quem olha, olha alguma coisa, né? Olhou a ele mesmo, que é o me, tá? Ele vai servir como objeto, tá? E eu olhei, né? Eu olhei. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, objeto direto aqui, ó. Meus pais me amam de verdade. É um caso de objeto direto, ó. Meus pais me amam. Amam a mim, né? Me amam. Então, o verbo amar, ele é um verbo transitivo direto, tá? Então, esse me é objeto direto. Pode ver que tá mais, é pronome, é um exemplo, né? De quando ele pode ser um objeto direto aqui, por exemplo. Meus pais é o sujeito, né? Amar é o verbo transitivo direto, né? Daí o me é a mim, né? Primeira pessoa, certo? Referindo ao eu. Então, esse aqui é o objeto direto. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Pode ser que, às vezes, o pronome, ele aparece como um objeto indireto. Olha esse caso ali, ó. Pedro, que é o sujeito, né? Sujeito simples, traz-lhe. Traz aquele livro a ele. Então, você percebe que o verbo trazer, ele pede. Quem traz, traz alguma coisa para alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, o verbo trazer aqui, ó, o lhe é o objeto indireto. Porque esse lhe, quando aparece, ele nos dá essa ideia de objeto indireto. E o aquele livro seria o objeto direto. Tem dois objetos nesse caso, né? Então, eu tenho que pensar nisso, o verbo. Quem traz, traz alguma coisa a alguém. Esse alguém seria o lhe. Está substituído pelo lhe, pela terceira pessoa do singular aqui, ó. Seria ele, né? Vamos pensar nele, ou ela, né? Lhe, pode ser ele ou ela, né? O aquele livro é objeto direto. Então, o lhe é sempre objeto indireto, ele tem essa característica. Tá? Isso aqui é importante a gente guardar, porque esses pronomes vão aparecendo, né? Pode confundir a cabeça. É bem fácil, né? Da gente se confundir aqui, é muita coisinha. Então, olha só. Os pronomes oblíquos na terceira pessoa têm funções fixas, alguns pronomes oblíquos. Então, é o a, né? De objeto direto. E tem a função fixa de objeto indireto. Tá? Já os pronomes, olha aqui, o me, o te, o se, o nos e o vos podem ter funções de direto ou de indireto. Vai depender do quê? Vai depender do verbo, né? Vai depender do verbo. Esses aqui, eles mudam a função deles. Eu tenho que olhar o verbo, ver se tem preposição, se não tem, é outra análise, vai depender do verbo. Na faixa, aqui, ó, na frase abaixo, por exemplo, o pronome oblíquo no te é objeto indireto do verbo contar e objeto direto do verbo amar. Então, eu vou ter dois exemplos com dois verbos diferentes. Aqui, ó, preciso te contar. O te para o contar, ele é, olha lá, objeto indireto. Por quê? Porque quem conta, conta alguma coisa. O quê? Um segredo. Esse aqui é o direto, ó. Contou alguma coisa, um segredo. Para quem? Para o T. O T está substituindo esse a quem. Então, é objeto indireto. E aqui eu tenho uma segunda oração, ó. Depois dos dois pontos, tá vendo que eu tenho uma outra oração? Porque eu tenho outro verbo, eu tenho o verbo amar, né? Então, são duas orações aqui, ó. Eu te amo. Então, o verbo amar, ele é transitivo direto, tá? Então, o te é o objeto direto. Bom, aí então, gente, como já deu o nosso horário, a gente vai ficar por aqui, tá? Depois tem mais algumas coisinhas que a gente retoma na próxima semana, inclusive essas orações, assim, ó, quando tem uma oração, quando tem mais de uma oração, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, eu vou encerrar agora com vocês.